presidente, vereadores, demais cidadãos que assistem a nossa sessão ordinária, bom dia. É muito difícil, né, a gente fazer esse debate e alguém, especialmente quem discorda dos argumentos apresentados, não taxar de oportunista. Quer quem aponta os problemas, quer quem se defenda dos problemas. Os dois podem ser chamados de oportunista. O que aponta o problema vai ser olhado como alguém que está explorando uma força da natureza como se fosse uma falha política, uma falha administrativa. E quem defende também pode ser apontado porque está atribuindo à natureza aquilo que é falha política, falha administrativa. Então é complicado achar essa medida depois de uma... É muito complicado. E geralmente, depois de tragédias, as pessoas buscam quem é que eu vou culpar. Agora mesmo Santa Maria tem uns 4 ou 5 presos lá. Não, o músico que acendeu a tocha, os sócios da boate, e o prefeito de Santa Maria vai pagar um preço caro. Porque as pessoas procuram, quem é que eu vou culpar? Vai pagar um preço, ele pode não ser preso, mas ele vai ser apontado como... Em tudo que é cidade do Brasil e de países pobres, cidades pobres, cidades que a estrutura é frágil de fiscalização, né, e todo mundo sabe a dificuldade de bombeiro e tal, tem lugares como aquele, mas tem a sorte de não ter acontecido uma tragédia. Santa Maria teve o azar. O prefeito César Schirmer deve ter perdido grandes horas de sono e se perguntado por que tinha acontecido logo comigo esse negócio. Aqui em Pelotas tem lugares assim. Não é agora, há muitos anos, mas não aconteceu, né? E depois da enchente, de tratar de enchente, né, quando o sujeito lá teve a sua casa inundada, ele vai querer, alguém tem que pagar por isso, alguém tem que ser culpado. E achar esta medida, e achar quem é realmente, se ali, naquela área da cidade, foi obra da natureza, e pronto, não adianta. Nos países mais desenvolvidos do mundo, como o Japão, as enchentes, e lá a coisa é rica e tem. Mas tem lugares da cidade que não tem, aí tem que se dizer, ali foi falha administrativa. É muito difícil para um vereador, né, sem um debate técnico, a gente dizer, olha, na zona do Porto foi falha da CE porque faltou luz e as bombas do ângulo funcionaram. Eu tenho certeza disso. No centro tinha banheiro entupido, e por isso que alagou. Já na zona tal não adianta, lá quando chove sempre vai alagar, porque é cota negativa e tal. Na zona tal é outro problema. Ali foi porque permitiram, em algum momento, construir algo que não podia ter permitido. E assim vai. São Paulo, por exemplo, uma cidade condenada a ter enchentes. Tem viadutos lá, que uma vez eu até contei agora de manhã, eu peguei um táxi, umas 2 vezes que eu fui a São Paulo, e o taxista disse assim para mim, olha, vai chover e eu vou ter que fazer uma volta. Eu achei que o cara estava me roubando, porque, aproveitou um gaúcho que não conhece São Paulo a fazer isso. Aí ele foi conversando, olha, depois que tu chegar lá na rodoviária, na Marginal Tietê, tu procura te informar se na zona que a gente está, se não alagou. Eu sei que vai alagar. Então o que eu estou querendo dizer é que tem zonas da cidade, vereador Viana e vereador Vicente Amaral, porque tem 2 Amaral aqui, eu me atrapalho. Tem zonas da cidade que vão alagar sempre. O Pop Center ontem só não entrou, sabe por quê? Porque vergonhosamente botaram sacos de areia, uma obra no século XXI, no centro da cidade, se bota, eu tenho foto disso. Saco de areia, barricada para não entrar água. Aí não vai entrar água. Mas olha a vergonha que é isso. Aquilo ali, ninguém no mundo vai dizer que é uma obra correta, porque o lugar é absurdo. No leito de um rio, na mesma cota se fez uma obra. Ali não tem. Ali não adianta discutir. Outras, não se pode culpar ninguém. Por quê? Porque a natureza não adianta. Aquela chuva, por exemplo, uma coisa que eu descobri aqui com a ex-vereadora Vacira, que era agrônoma e gostava dessa área de topografia,
ela disse o seguinte, e botou no Diário Popular, o Diário Popular publicou em 3 páginas o estudo que ela tinha, um estudo feito na academia. Tá? Quando chove muito nessa região aqui que pega Monte Bonito e tal, vai inundar em Pelotas. Por quê? Porque lá é mais alto e a água corre por onde é mais baixo. Onde é mais baixo? Pelotas. Não adianta. Não tem obra no mundo, não tem natureza no mundo, a não ser que perca a cidade. Não tem. Então aí não é culpa de ninguém. Aí a culpa não adianta. Aí a natureza vai se encarregar de fazer. Em outras áreas, que ontem alagou, e não foi em 105 milímetros, não adianta a gente usar esses números também para se defender. Porque aí tu vai defender falhas de governo. Não é também do prefeito, é da administração. E a administração não para de um governo para outro. Senão nós vamos ter que parar de pagar imposto nesse período. Se para no período de transição, como é que nós vamos pagar imposto? Então, que não se pague. A administração, ela tem um corpo que tem que funcionar independente do governo. Nos meses ali de eleição, tem que funcionar. Durante a transição, tem que funcionar. Quando o novo governo assumir, tem que estar funcionando. Isso é o setor de bueira e galeria, o setor de limpeza. Eu não posso, agora parou o governo, ainda não parou o serviço, agora parou em setembro nas eleições, agora só vai retomar 3 meses depois, quando o novo governo... O que é isso? Então vamos parar o IPTU, o IPTU também tem que parar o serviço, parar de cobrar impostos. Isso é um discurso também falho. E mais falho ainda neste caso, porque não adianta politicamente alguém querer dizer que esse governo é a continuidade do outro. 70% do primeiro escalão estava no primeiro escalão do governo passado. E eu posso dizer que no segundo escalão é mais. E os corpos técnicos não mudaram. Então vamos parar com esse negócio de, olha aqui, não, trocou de governo, vamos dar um tempo agora. Então deem tempo de cobrança de IPTU, de cobrança d'água, de cobrança de tudo. Porque o governo não funciona nesse período. Esse argumento tem que parar. Assim como tem que parar também essa coisa de atribuir tudo à natureza. Nem sempre. Algumas coisas eu estou vendo aqui, até pela maturidade, pelo conhecimento de alguns vereadores, né, que está tentando essa medida que, olha, não adianta jogar tudo nas costas do prefeito, seja ele quem for, porque a natureza é maior do que o ser humano, maior do que a obra humana. Não adianta. Não tem país do mundo, não tem lugar no mundo que vai dizer, olha, aqui está uma obra perfeita. Pode chover, pode... Não existe isso. Né? Em Pelotas, muito menos, com a cidade plana, baixa e tal. Agora, tem áreas da cidade. E ontem eu vivi uma experiência que eu nunca tinha vivido em Pelotas. Eu estou no Laranjal, no mês de fevereiro. Então, lá pelas 2h30, eu fui para o Laranjal. Resolvi sair pela Domingos de Almeida. Quando eu chego ali perto do Biscoito Zezé, no Dunas, no Hospital Espírita, eu vi que os carros estavam manobrando e dando volta. E aquele monte de luz e já uns guinchos por ali, eu digo, não, aqui não dá. Eu vou atravessar a primeira que eu achar e vou pegar a Ferreira Viana. Mas eu fui altamente estúpido. Lógico, a Ferreira Viana é mais baixa do que a Domingos de Almeida. A água ia exatamente para lá. Meia hora o vereador Ivô parado lá e bota carro e moto e coisa e tal. Claro, todo ser humano que estava ali que eu parava para conversar, né, eu tirei minha sandália, remanguei e tal, né? Fui bater minhas fotos no celular, mas todo mundo até eu recebi xingamento na hora. Olha aqui, vereador, olha aqui o que vocês, não sei o que. Eu digo, não, só um pouquinho. Mas não tinha, ali não tem defesa. É que nem o cara vestir uma camiseta do Pelotas, sentar no meio da garra chavante e querer explicar o que está fazendo ali, entendeu? Não adianta, tem horas que é melhor, espera. Vamos fazer um debate técnico, vamos fazer, mas sem essa defesa de que é tudo natureza. Choveu 105, portanto, a administração não tem culpa nenhuma. Em várias áreas tem sim. Assim como a população tem que chamar para ter esse debate da educação também, tia. Quer dizer, o cara joga lixo em qualquer lugar e depois quer que a prefeitura resolva tudo. Depois ele não tem culpa de nada, depois a culpa é do Estado. O Estado que não limpou. Mas quem é que jogou? Quem é que entupiu? De novo, eu até não gosto muito de usar a experiência pessoal, porque geralmente ela é muito subjetiva, né? Mas uma vez eu morava aqui no Osório e um morador de perto estava se mudando e um sofá dele, um sofazinho, quebrou.
E ele jogou na frente, assim, eu morava ali, aliás, vizinho de porta do vereador Viana. E o rapaz jogou um sofazinho na calçada, assim, quebrado ali e tal, meio rasgado. Ele disse, isso aí. E eu disse pra ele, mas fui lá falar com eles, mas vem cá, tu não acha melhor achar um lugar que vão levar isso aí mesmo, ou dar pra alguém? Porque isso aí, se ele se quebrar mais, ele vai trancar aquela boca de lobo ali. Vereador Gaúcho, quase apanhei. Eu ouvi tanto desaforo, mas tanto desaforo. E o cara era grande, e estava de mudança, e tinha uns carregadores meio... Eu digo, não, achei melhor. Eu digo, não, tem razão, tio, melhor é deixar aí mesmo. Eu não disse para ele, até por temor da minha integridade, mas eu devia ter dito. Depois que eu me entupi, essa boca de lobo, e alagar ali para baixo, onde sempre alaga também, aqui na esquina nos fundos aqui da Beneficência, aquela região ali no fim da Deodoro, aquela é uma tragédia, e há anos e anos e anos. Bom, uma parte daquela área ali vai alagar sempre, porque é muito baixo. Outra parte é das administrações que não limpam os enormes bueiros que tem ali. A Saldanha Marinho, em Pelotas, houve uma época que era chover e estava alagado. Chover e estava alagado. Aí, se eu não me engano, foi durante o governo Anselmo, eu não recordo bem, abriu-se uma galeria que é da minha altura. Ao longo da Ferreira Viana até o São Gonçalo, tem uma galeria feita, quadrada, que tem quase 2 metros. Eu tenho 1 metro. Foi no governo Marrone, eu não lembro agora, porque eu me lembro dos técnicos cheios de máscaras e coisas, eu fui lá olhar. Naquela época, 70% em algumas áreas da galeria estava assoreada. Então, se ela tinha 2 metros, tinha regiões que só 50, 60 centímetros que passava água. Aí não é natureza. Aí é falta de uma limpeza sistemática daquela coisa ali. Então nós não vamos achar aqui a medida certa para esse debate. Não vamos achar. Muito menos quem teve a sua casa alagada vai ter isso. Agora, o Tenente Bruno, que eu acho que foi o que falou aqui, e que eu quero concordar com ele, tem que haver um debate mais sistemático sobre isso em Pelotas. Não pode as pessoas em algumas regiões, outra região que eu lembro agora, o entorno ali da 20 de setembro, do IF Sul, aquela rua que dobra ali no posto Modelo, ali onde mora o vereador Adinho, na Marcílio Dias. Como é que vão aceitar que toda chuva essas pessoas não possam sair de casa, alguns perdem coisas, os carros têm prejuízos imensos? Então essas coisas, aí não é natureza, aí é ação administrativa, aí tem que agir. Então, nem tudo é São Pedro, nem tudo é prefeitura. Mas quem tem que agir nesse caso, nós podemos rezar para São Pedro, podemos rezar e tem gente que acredita muito nisso, na oração, podemos orar. Mas o nosso papel não é religioso, não é de oração, o nosso papel é de ação. Nosso não, da prefeitura, nós podemos apontar, nós não somos administradores daqui. Isso é outra coisa importante de dizer para as pessoas. Nós temos que apontar a prefeitura, fazer esse debate sim, tentar não ser injusto, tentar não ser movido pela raiva que dá quando essa coisa acontece, como eu estava ontem, que eu precisava chegar no Laranjal rápido e perdi meia hora, mas precisamos fazer esse debate. Por fim, nos meus 1 minuto e 10 que faltam, eu queria dizer uma coisa aqui, em relação a essa história de fazer o bem. Olha, tia, isso aí não é bem assim, vereador Amaral. O Hitler, quando se elegeu, o Hitler foi eleito. O Hitler não chegou lá por um golpe. O Hitler, a primeira vez que ele assumiu o poder na Alemanha, foi eleito. E o nome do partido dele era estranho, era Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores. Era o nome do partido do Hitler. O Hitler se elegeu, sabe por quê? Porque ele queria fazer o bem, e fez, para os alemães. Então todo mundo quer fazer o bem, mas para quem mesmo? As ações administrativas são, claro que vão fazer o bem, mas para quem é? Para quem tem dinheiro? Para quem é lá da vila? Para os seus amigos? Para a cidade inteira? Para o bem público? Então é relativa essa história. Claro que as pessoas se elegem todas para fazer o bem, mas tem que olhar o bem para quem? Para quem? E aí a ideologia é obrigada a entrar no debate. Eu noto o governo Fetter muito preocupado em fazer o bem,
Mas para algumas pessoas, para a maioria da população, eu não via esse bem. Mas ele queria fazer o bem. O problema é qual é o lado do bem que ele está. Obrigado.